Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, que é um versículo bem grande, no capítulo de 1 Tessalonicenses. E é incrível que a dinâmica vai completar a palavra, depois vocês vão entender. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quem achou da glória? Glória. O povo aqui não está precisando de EBD não, hein? Como é o nome dela mesmo? Ana, leia. 17? Isso. 5:17. Orai sem cessar. Certo. Orai constantemente, ou orai sem cessar. O tema da mensagem de hoje é uma carta para Deus, né? Que as quarta-feiras, está saindo essas quartas agora, está sendo a segunda da uma carta para Deus. Mas especificamente essa ministração não vai ter subtema, é esse o tema, uma carta para Deus. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós já estamos na Tua presença. Já estamos aqui nesse lugar cercado pela Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo neste lugar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, agora está aqui o momento da Tua palavra. Nós já falamos aqui que o Teu Espírito o Espírito Teu é de movimento. Aleluia. Se movimenta entre nós. Senhor, vai movimentando os nossos corações nesse momento agora, Pai, pela autoridade do Teu nome, Pai. Como ministro da Tua palavra, eu peço que o Senhor agora tire toda prisão de mente, Senhor, toda prisão de ouvido, Senhor, seja retirado, excluído, anulado, cancelado, para que a Tua palavra possa entrar nos corações, Pai, e fazer aquilo pelo qual o Senhor veio fazer nessa noite. O Senhor marcou essa noite, Pai, mais uma vez, para estar conosco, e nós cremos, Pai. Então, blinda nossa mente agora e abra os nossos corações, prepara nossos corações como terras fértil, Pai, para receber a Tua palavra nessa noite. E que ela seja, Senhor, seja feito através dela aquilo pelo qual ela está sendo enviada. Assim como a chuva é enviada, Pai, para alimentar a terra, para criar alimento na terra, é assim a Tua palavra hoje, como uma chuva seródia sobre os nossos corações, sobre a terra dos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Uma carta para Deus. Quem aqui já escreveu uma carta? Escreveu uma carta? Escreveu? Talvez essas próximas gerações pouco vão saber, entender do que se trata. Quão bom foi uma carta. Quão importante foi uma carta na sociedade. Cartas, ela demorava tempo às vezes para chegar. Eu lembro ainda que minha mãe colocava para escrever, mandava carta para o Paraná, para falar para minha avó. Então a gente mandava carta para ela. E essa carta demorava 7, 10, 15 dias para chegar. E depois, mais uns 15 dias, se a pessoa escrevesse imediatamente e postasse, mais uns 15, vamos colocar aí no mínimo, uns 30 dias. No mínimo. Se a pessoa respondesse rápido. Assim que era a comunicação. Uma carta. Mas isso foi se perdendo um pouco no decorrer do tempo, né? Mudou as comunicações e hoje nós temos aí o WhatsApp, que é praticamente uma carta, o e-mail, que é uma carta também. Mas hoje eu quero falar dessa carta ali, que nós dedicamos um tempo para escrever mesmo, para falar com alguém, para dizer para alguém que já tão pouco usado. Essa carta, ela na Bíblia, falar e mandar uma carta para Deus, ela está muito ligada à oração. Quando nós falamos com Deus, é uma carta que nós estamos escrevendo para Deus. O apóstolo Paulo diz também que nós somos uma carta aberta, né? Nós somos uma carta aberta. Então, quando nós nos colocamos em oração para ajoelhar, para orar, para buscarmos a Deus, nós estamos colocando ali, então, um momento de falar com Deus, de colocar nas mãos de Deus aquilo em que nós queremos falar. Então hoje, quando nós trazemos hoje esse assunto, a Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, 8 diz: quero pois que os homens orem em todo o lugar. Imagine se nós escrevêssemos uma carta a todo momento para Deus. Imagina se
Ao levantar, a pastora, acredito que a pastora tem, as pastoras têm aqui, mas que cada um de nós tivéssemos um hábito de já levantar escrevendo uma carta. Quão gostoso é, já escrevendo já uma carta para quem? Para Deus. Orando, já falando com Deus. A oração é uma conversa, e nós sabemos que o nível de intimidade com uma pessoa, ela está ligada na forma quanto nós conversamos com ela. Quantos aqui tem amigos que falam todo dia pelo WhatsApp, ou pelo menos quase todos os dias? Eu tenho. Quantos aqui falam todos os dias com uma pessoa que não conhece? No seu caso, você é vendedor, vendedora, né? Mas a gente não costuma falar todos os dias com a mesma pessoa que a gente não conhece. Por quê? Não somos? Não tem intimidade. Não somos amigos, não somos íntimos. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu tenho um esconderijo, quando você esconde algo, para quem você conta? Para qualquer desconhecido? Para um amigo? Um amigo. Como é que eu vou então encontrar o esconderijo de Deus que está escrito em Salmos 91, se eu não me tornar íntimo dele? Logo a nossa oração não fica legal. Como é que eu vou me tornar íntimo com Deus? Falando com Ele todos os dias. Conversando com Ele todos os dias. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, às vezes a gente está indo, está tomando banho, está falando com Deus, porque não é você é ser religioso e ir lá, eu no meu quartinho, no meu cantinho, Senhor, oh Deus, com lindas coisas. Não, é falar com Deus em todo o tempo, nosso espírito. Tanto é que eu quero até falar uma coisa aqui, não sei se alguém sabe, algumas pessoas falam assim, em espírito de oração. Esse espírito não existe. Em espírito de oração não existe. É orando no espírito, né? O que está escrito inclusive em Efésios 6,18 diz assim: orem no espírito em todas as ocasiões. Senhor, eu estou indo trabalhar. Senhor, eu estou indo agora falar com aquele cliente. Senhor, vai quebrando toda a corrente. Senhor, vai... Você está orando. Senhor, abençoa fulano de tal. Senhor, muitas das vezes a gente está do nada, você lembra de pessoas. Vou dizer, por exemplo, está com uns 30 dias. De manhã, um domingo, eu acordei, comecei a orar pela minha família, porque eu tenho costume de orar pela minha família, e comecei a orar muito, e quando eu cheguei na minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, quando eu cheguei nela eu travei, e comecei a orar por essa sobrinha, e ela já toca na igreja, ela já é da congregação, ela já toca na igreja, não era batizada ainda, e ela toca, e comecei a orar: Senhor, toma essa jovem, Senhor, abençoa a minha sobrinha, e fui orando. Quando foi naquele dia, ela foi no batismo e Deus chamou ela, ou seja, ela batizou naquele dia. Entenderam? Todas as vezes que Deus te coloca para orar por alguém, tem um porquê, tem um para quê. Às vezes Deus está cortando laços de morte, Deus está cortando laços de um assaltante, Deus está fazendo inúmeras coisas, que eu estou todo arrepiado só de falar isso. Às vezes você está orando por uma pessoa que às vezes você não faz muito tempo que você nem fala com ela, você lembrou dela. Senhor, toma aquela pessoa. Às vezes acontece comigo, eu não sabia nem o nome daquela pessoa. Senhor, aquela pessoa assim, especifique. Por quê? Porque você não está falando com qualquer um. É gostoso quando você escreve uma carta para um amigo, e você detalha o que você está sentindo, o que você precisa dizer sobre o outro ou sobre você. Então hoje, quando nós temos em mente a perseverança na oração, perseverar na oração significa então você estar continuamente em ligação. Continuamente em ligação. Senhor, abençoa a pastora. Senhor, abençoa o pastor. Senhor, abençoa aquela irmã. Senhor, abençoa aquele irmão. Senhor, olha, abre porta de trabalho na vida daquele irmão. Senhor, abre porta para aqueles que estão desempregados. Às vezes é assim: Senhor, visita os enfermos. Senhor, visita as cadeias. Porque a palavra de Deus ensina-nos para a gente orar por todos. E hoje é justamente isso que o Espírito Santo nos traz aqui, para chamar, para nos convidar a sermos mais íntimos dele. Porque muitas das vezes, eu não sei se você já teve amigos assim, amigos que só te procuram a hora que precisam 10 reais,
Quem aqui já teve? Um Pix. Já teve? Já teve? Já teve? Agora você, como é que você se sente? A pessoa nunca te procura, mas ela te procura. Você tem uma roupa para me emprestar? Tem como você mandar um Pix para mim? Como é que você se sente? Pode falar. Mal. Estranho, né? Mal. Agora você imagina um Deus Criador que te dá fôlego de vida, saúde, trabalho. Às vezes ficamos desempregados, mas trabalho, forças para ir trabalhar, encarar os desafios da vida, nos guarda de coisas que a gente nem vê. Às vezes tem coisas que nós somos guardadas que nós nem vemos e nunca vamos saber. E você imagine a gente não falar com ele em nenhum momento, não mandar nenhuma cartinha para ele. Mas a hora que acontecer alguma coisa, um sufoco, Senhor, olha, me ajuda, olha isso, meu Deus, como é que ele se sentiria? Do mesmo jeito que você se sente quando você do nada você pede um Pix. Quando do nada a pessoa está pedindo um Pix. Aí é você que está pedindo. Aí é eu que estou pedindo um Pix do nada. Mas a gente nem falou com ele quando levantou, nem tampouco quando foi dormir. Que às vezes, ai, estou cansado, Senhor, amém. Acordou, ai, tô correndo, já vai com o ficando bem, já vai fazendo as coisas, vai indo embora, bora. Mas durante o dia vai querer um Pix. É um momento de reflexão. Às vezes durante o dia nós vamos assim recorrer a ele, ao papai, que é dono de todas as coisas, e ele vai te atender. Mas como é que o seu papai se sentiria desse jeito? Meu filho só lembra quando precisa de um Pix, de um socorro. E hoje Deus fala comigo aqui na Manancial e com vocês. Para que nós lembramos dele. Passamos a ter um relacionamento com ele. Isso nós só nos tornamos cheios da presença dele. Quando nós ligamos o nosso relacionamento, das nossas cartas, todos os dias com ele. Porque ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Mas ele nos criou com o interesse de ter um relacionamento com o ser humano. Ele nunca aceitou a situação de Eva e Adão ter sido excluído de estar próximo, porque todo dia, de manhã, de noite, de tarde, ele vinha falar com Adão. Deus nos criou já desde Adão para relacionamento. Aleluia. Deus nos criou para ter um relacionamento. Ele vinha conversar com Adão. Por certo, ele falava, e aí Adão, quem é mais que você viu hoje? Qual que é o nome que você deu para tal coisa? E aí, o que você falou, o que você fez? Não sei qual era de fato a conversa, mas ele vinha conversar com Adão todas as tardes. Parece um pouco até apaixonado, né? Romântico. Quem não gosta de entardecer? De um sol se pondo? Era nessa hora da virada que ele vinha falar com Adão. Quantas tardes, espiritualmente falando, quantos momentos que ele nos espera para que nós mandemos uma carta para ele. Aleluia. E detalhe, a carta dele não vai demorar 15 dias. A carta dele não vai demorar 15, 30 dias, um ano. Algumas talvez vai demorar. Sabe por quê? Para que você continue falando com ele, mandando carta. Porque se ele te responder todas as cartas ao mesmo tempo, você também dá as costas, você pode esquecer. Então, às vezes nós temos várias coisas para falar, para termos como precisar ficar mandando carta a todo momento, carta disso, a carta daquilo, a carta da tribulação. Senhor, que prova é essa, Senhor? Olha essa situação aqui, olha aquela situação ali. Às vezes nós vamos ter tanta necessidade para nós mandar carta para ele por causa de uma coisa, que ele podia resolver tudo de uma vez, porque ele te ama. Aleluia! Ele te ama muito, mas ele não resolve tudo de uma vez, porque senão ele vai perder o relacionamento com você. E eu venho aqui hoje para te dizer uma coisa. Se ele te desse hoje tudo o que você tem pedido, você não estaria mais aqui. Tem coisa que papai não vai dar. Tem coisa que papai não vai dar. Enquanto não vê que você já entendeu que tem que ter um relacionamento com ele. E ela sei, amar. O Senhor sabe todas as coisas que você precisa. Mas tem coisas que Ele vai te segurar por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos. Ele não vai te liberar. Por quê? Porque senão você vai parar de mandar carta para Ele. E Ele quer se relacionar com você. Aleluia. Aleluia.
Aleluias. Aleluias. Existem pessoas que às vezes Deus está lá, numa situação difícil, Deus está ali para curar, mas Deus sabe que está ali para libertar, mas Ele sabe que se Ele fizer ali muito rápido, e Deus não nos criou para nos manter distante. Tanto é que, como eu estava dizendo, Ele não aceitou ter Adão e Eva perdidos para sempre. Não deixou nem ele voltar para dentro do jardim, porque senão ele perderia o direito de voltar a ter contato com Deus um dia, com a humanidade. Então ele não voltou, ele não foi expulso do jardim, foi amor. Quando ele foi retirado do jardim, foi amor. Se ele voltasse lá e comesse da árvore da vida, nunca mais ele morreria. Espírito não tem redenção. Ele seria para sempre espírito. Quando ele pecou, ele passou a ter carne. Está sujeito à morte. Mas quando Deus viu que ele estava sujeito à morte, Ele falou, se Adão voltar lá de novo, ele vai comer da árvore da vida e vai ser vivo para sempre. Não vai morrer mais. Espírito não tem rendição. Espírito não tem remissão de pecado. Mas a carne tem. Então deixou para fora. Isso foi amor também. Então hoje Deus fala comigo, com você. Eu tenho saudade das suas cartas. Aleluia. Eu tenho saudade das vezes que você mandava uma carta atrás da outra. Mas parece que o tempo de cristão, o tempo de caminhada com Cristo, parece que te fez esquecer que é necessário ter relacionamento. E hoje Deus fala para mim e para você, volte a escrever. Aleluia. Volte a me escrever, porque estou aqui disponível para te atender. E tem coisas que eu volto a dizer, eu não te entreguei, porque senão eu já tinha até te perdido. Mas hoje eu tenho que te falar. Hoje Deus manda eu aqui para falar conosco, através de mim, comigo mesmo. Existem muitas coisas que eu não respondi, não é porque eu sou um pai mau, não é porque Ele é um Deus mau, é porque Ele te ama. Ele tem saudade que você volte a conversar com Ele, a mandar carta. Existem cartas que é como, às vezes, sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e você discutiu quando teve, vamos falar com a namorada ou com o namorado, você discutiu ali, não vou responder, mas está coçando de vontade de responder. Não vou deixar um tempo. Não é que Deus é mau, não é que você é mau também se você fizer isso. É que faz tanto tempo que você não mandava uma mensagem. Quantos aqui já tiveram relacionamento e tiveram que mandar uma e mandava uma mensagem para a pessoa? Quantos? Toda hora se for possível. E com Deus é a mesma coisa. Deus quer essa troca. Deus quer essa troca. Deus não está aqui cobrando de mim, de você. Ele só está te falando que você poderia ter muito mais. Aleluia. Daria muito mais. Porque todas as coisas são liberadas para nós. Só que algumas coisas ficam travadas por causa do nosso relacionamento. Hoje, então, Deus fala comigo aqui, com você aqui. Volte a escrever. Volte a falar. Volte a orar. Volte a orar constantemente. Lembre-se, todas as orações, a única oração que não é respondida é aquela que você não faz. Porque querendo ser respondida da sua forma, ou de uma outra forma, da forma que você queria, ou da forma que você não queria, ela vai ser respondida. Grave bem isso. Toda oração, nenhuma oração deixará de ser respondida. Somente aquela que você não fizer. Pode passar o tempo que passar. A oração, ela é a chave. Sabe aquele lugar que você quer entrar? A chave é a oração. Aleluia. Sabe aquele projeto que você quer fazer? É a oração que é a chave. A oração é a chave que abre portas de madeira. Bendito seja o nome do Aleluia. Senhor. A oração é a chave que abre o mar. A oração é a chave que abre os céus. E hoje, aqui nessa quarta-feira, o Senhor está dizendo para mim e para você: a chave está na sua mão, a chave está no seu joelho, a chave está na sua boca. Comece a escrever cartas, porque o Senhor vai começar a converter o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente, de trás, aquele que trabalha com você, aquele que você conhece, os seus parentes, através das suas cartas de oração. Então comece a se lembrar de mim, porque quanto mais você se lembra de mim, escrevendo cartas de mim, mais cheio de mim fica você. Aleluia. E quanto mais
cheio de mim você estiver, mais você vai transbordar aos outros. E você só pode cumprir o propósito de Deus quando você está cheio dele. Cheio dele. Quanto mais cheio dele, mais você derrama, mais você alimenta, mais você dá água, mais você sacia a vida do próximo. Não queira ser fonte sem estar cheio daquele que é a fonte. Então nessa noite se encha da palavra do Senhor. Se encha dessa autoridade e saiba que as orações que eu ainda não respondi é porque você não tem orado, mas o Senhor tem interesse de respondê-las todas. Aleluia! Para você glorificar o nome de Deus. Eu declaro sobre as suas vidas céus abertos a partir do momento que você entender que hoje você recebe essa chave, que a chave já está nas suas mãos e que você vai agora procurar ela em algum lugar e entender que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que falar com o papai, porque o papai está me ouvindo e ele vai me atender. Cedo ou tarde, com perseverança, ele vai te atender. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ainda que você não veja, ainda que você não tenha expectativa, diz o Senhor, comece a orar, porque a oração, ela gera aquilo que não se existe. A oração gera o impossível. A oração gera aquilo que a gente não espera, não consegue imaginar, mas sabe que Deus pode fazer. A oração é o braço de fé que vai no mundo espiritual e traz à existência aquilo que ainda não existe. Então receba essa palavra no seu coração. Glorifica o nome do Senhor. E hoje eu te convido para agora, ao finalizar essa oração, você comece a escrever uma carta para o Senhor. Nem que seja para começar uma carta de amor. Paizinho, eu estou aqui. Comece agora. Abaixe o coração, a mente. Vamos começar a fazer uma carta agora. Comece agora a falar com Ele agora. Espírito Santo de Deus. Aqui está a sua igreja, Senhor. Por algum momento nós esquecemos de fazer as cartas para Ti, Senhor. Olhe do seu jeito. Bendito seja o nome do Senhor. Nos perdoe, Senhor, por muitas das vezes ter esquecido de orar, ter esquecido de falar com o Senhor como o Senhor merece. Porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno de toda devoção. Espírito Santo, nos perdoa nesta noite, Pai. Nos faça entender, Senhor. A oração, Senhor, é aquilo que nos conecta contigo. É a oração, Pai, que nos faz ser ligados contigo e ser cheio da Tua presença. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações nessa noite, Senhor. Vai transformando corações pesados, transformando os corações tristes. E para entender, Senhor, que as respostas que não vieram é porque nós oramos pouco ainda, porque não chegou a hora do Senhor atender, o Senhor está nos ouvindo. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, enche os nossos corações, Pai. Enche os nossos corações, enche os nossos corações de ânimo. Nos dá, Senhor, transforma a nossa mente, Senhor. Traz, Senhor, em nós uma metanoia, para que nós possamos, Senhor, fazer tudo em primeiro lugar, a oração, porque a Tua palavra diz: buscar em primeiro o reino do céu e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa noite, Senhor, nos faz um convite, Senhor, e uma alerta vermelha, Senhor, para nós escrevermos uma carta para o Senhor. Nós queremos ser resposta a essa geração. Sejamos cheios do Espírito Santo. Não seremos cheios, Pai, através do Facebook. Não seremos cheios através do Instagram. Não seremos cheios através do nosso celular. Nós seremos cheios através, Pai, da oração. Oh, Espírito Santo, nos faz entender, Senhor, que é tempo de voltar para Mateus 6:33. Vai que tem buscar a Tua presença. Vai quebrando, Senhor, tudo que está sendo atrapalhando. Nós orarmos, nós te buscarmos, Pai. Vai quebrando toda a barreira, Pai. Em o nome de Jesus. Que nós sejamos uma igreja forte. Igreja que vence, a igreja que ora. Ah, Senhor, no passado, Senhor, estavam os discípulos, Pai, presos. A igreja orava. Ah, Senhor, o Senhor mandou os anjos dentro do presídio e as correntes foram quebrando. Tudo acontece sobrenatural quando a igreja ora. Tudo sobrenatural acontece quando a Tua igreja ora. Senhor, desperta-nos para orarmos, Pai. Desperta-nos para orarmos, Pai. Porque os dias são difíceis. A Tua igreja tem uma arma nas mãos, que é a oração. Em nome de Jesus. E as palmas louvam. Aleluia.